E aí eu fui fazer turismo. Porque, não, óbvio, né, que se você vai ser uma ovelha negra, seja direito. Eu fui fazer turismo e a hora que eu entrei no turismo eu percebi que não era bem aquilo que eu achava. O que você achava que era o turismo? Eu achava que eu ia ficar passeando. Tipo, viajando de graça e recebendo. Exatamente. Falavam daquela coisa de Fantour, sabe? Nossa, Fantour o que é Fantour? Você vai viajar de graça para conhecer os lugares. Eu achava que todo mundo conseguia fazer isso. Não sabia, né, que era ralar. E entrei na TAM. Né? Na faculdade eu entrei na TAM e fui trabalhar no aeroporto. Você, tipo, entrou lá como estagiária? Não, eu entrei lá... Na época que eu entrei na TAM, ainda existia o comandante Rolim. Quem não sabe, pesquisa quem é o comandante Rolim, porque é muito legal a história dele. E aí eu entrei no aeroporto. Então, você precisava fazer... Era surreal, assim. Você entrava, passava por um puta processo seletivo. E a hora que você entrava, você ficava um mês fazendo um treinamento. E você precisava tirar nota 10 em todo. Tinha aula de geografia, tinha aula de não sei o quê, né? E... aula até de etiqueta, e você ia trabalhar no aeroporto. Eu trabalhava com aquele topetão e fui trabalhar no aeroporto, mas não era estagiária. Não existe mais essa prova? Eu acho que não. Ah, eu entendi. Entendeu? Aham, entendi. E aí, enfim, trabalhei na loja, onde você emitia passagem de forma manual. Não existia e-ticket. O e-ticket foi depois. Mas posso falar? Eu achava tão legal, era um papel grosso e eu porque guardava. você nunca emitiu, né? Uma passagem. Não era você que entendi. emitia. Não, mas, assim, em minha defesa, eu nunca emiti realmente. Mas, por exemplo, eu tenho passagens de quando eu era criança Sim. que estão perfeitas. É. A passagem que a gente viajou semana passada já derreteu. As coisas antigamente duravam mais, né? E aí eu trabalhei no check-in. Eu fazia check-in, né? Daí eu trabalhei na sala de embarque e um belo dia eu quase tomei uma surra de um passageiro. Por quê? Porque eu chamei o voo, né? A sala de embarque estava vazia, eu chamei o voo em português, chamei o voo em inglês. E aí tinha uma pessoinha lá sentada. Eu falei, bom, né? Chamei em português, chamei em inglês, chamei o nome. O cara não levantou, Chamou não é o nome ele? dele? Chamei o nome. É ele. Ok. Fechei a porta do avião. A hora que o avião tá fazendo taxiamento. O cara olha para mim e fez assim, oi, vou para Cuiabá. E estou falando destino porque Cuiabá é uma merda. Tipo, né? Se alguém for de Cuiabá, me desculpa, mas tem pouquíssimos voos São Paulo-Cuiabá. E era o último voo para... Só depois de 2 dias tinha o próximo voo. Mentira. Aí eu falei... Mas que língua esse cidadão falava? Inglês. Ah, não tô acreditando. Inglês. Ele tava, Entendi. acho que... Ele falava inglês, ele foi chamado o nome dele e ele não percebeu. Não, tava lá viajando, sei lá o que ele tava vendo. E aí tava tudo bem, né? Daí eu falei, olha, então, senhor, desculpa, seu voo foi, então eu vou tentar te realocar, posso tentar algumas conexões, mas direto não tem só daqui 2 dias. Como assim? Me pegou, a gente usava um lenço assim no pescoço, ele me pegou pelo pescoço e me levantou. Mentira. A hora que ele me levantou, eu peguei o telefone e liguei para a Polícia Federal. Quando eu liguei para a Polícia Federal, óbvio, veio, pegou ele, prendeu ele. Né? Tava em Guarulhos? Tava em Congonhas. Prendeu ele e falou assim, cara, não pode, não sei o quê. E aí eu fui chamada pela minha supervisão na época e falou, não, você não podia ter ameaçado o passageiro. Ameaçado do quê? Eu falei, oi? Como assim? Né? Bocuda do jeito que sou. Falei, oi? Como assim? Não podia? Não podia. Acho que é melhor você ir para casa, você está estressada, não sei o quê. Eu falei, então me manda embora. Eu arranquei meu crachá e falei, estou indo embora, tchau. 20 anos. Aí, enfim. E só pra gente colocar aqui, a gente fez essa chamada no início do podcast porque é o que ela fazia bastante. Exatamente. E aí, enfim, daí eu chamei, me chamaram na TAM e me chamaram para ir trabalhar internamente na TAM. E aí foi que eu entendi realmente que, cara, turismo não era o que eu queria fazer na vida. Tá, mas espera um pouquinho. Você foi demitida? Você se demitiu, mas não te deixaram. Não me deixaram embora. Porque eu era uma pessoa... Boa funcionária, padrão, né? Eles chamavam de funcionária padrão. Eu era uma funcionária padrão. E aí, enfim, eu fui para interno e aí eu falei, puta, não é turismo, já tá terminei o turismo. Tá, mas o que é interno? Interno é você trabalhar no marketing, é você trabalhar em outras coisas que não sejam na linha de frente, tipo no aeroporto. Tá, entendi. Em resumo, o que ela fazia era totalmente contra o que ela queria, né? Porque ela via todo mundo indo viajar e ela ficava no mesmo lugar. Tadinha! Só chamando as pessoas. Com destino a Nova York, Paris. Não, gente, não, você fala isso. Não, eu nunca chamei Nova York Paris porque era concorrente. Mas uma vez tem um João Pessoa, JPA, a sigla. E aí eu chamei para Japão e já chamei um para Caldas Velhas, que é Caldas Novas, só tinha velhinha embarcando e a gente chamava de Caldas Velhas. Aí eu falei, com destino a Caldas Velhas. Aí Mentira! Caraca. Não, desculpa, Caldas Novas.
Então, E Japão. 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 Mas aí, o que você fez com depois do destino Japão? ao Japão. Desculpa, com destino ao João Pessoa. plena. Nossa, gente, continua. Alguém anotou errado aqui, Nossa, desculpa, gente. me desculpa, esse pessoal é fogo. Mas isso é muito legal, né? Porque, tipo assim, tantas pessoas, elas têm medo de fazer live, elas têm medo de fazer lançamento ao vivo, dar aula ao vivo com medo de errar. Todo mundo erra. Não desse jeito, assim, obviamente. Não. Mas todo mundo erra. E é natural. A gente tem que entender que a gente erra e que tá tudo bem a gente corrigir. É isso. Porque, assim, eu acho que esse tipo de coisa te dá muita... Assim, ok, posso errar, não tem problema, tá tudo certo. E, gente, errar no digital é a coisa mais fácil que tem no mundo. O duro é embarcar um passageiro pro lugar errado. Embarcar Aí é uma difícil. pessoa pro Japão. Talvez aí A vai gente ser- já embarcou, tipo, a pessoa ir pra Porto Alegre, a gente já embarcou pra Salvador. Tem umas coisinhas assim. Já na época que você trabalhava lá, não precisava de documento, né? Não, era assim, você destacava o bilhete. Só. Só, então... Às vezes na nem pressa. via. E aí, depois que a gente contava, depois que a gente via, a hora que a gente viu, o passageiro já estava indo para outro lugar. Que loucura. E, gente, assim, ó, se você. Eu vou contar uma história que eu acho que é verdade, a Grazi vai me desmentir. Se não for, eu espero que seja, porque eu acreditei nisso pro resto da minha vida. Mas, pelo que eu sei, essa história de verificar a documentação veio da história de um menininho, não foi? Que se perdeu e foi para outro lugar? Na verdade, não sei. Então foi por isso, gente. É isso que aconteceu. Se ela não sabe, a gente considera Mas, gente, que essa é a verdade. eu vou te falar que perder menininho, mas não se assustem, mas existe a possibilidade. Não, mas é porque, tipo, o menino foi pra um lugar totalmente aleatório porque ninguém viu. Ele fugiu, eu acho que ele entrou. Eu não me lembro, eu era pequena, mas eu acho que, tipo, ele entrou no avião e ninguém viu, e aí, enfim, sei lá. Assim, eu acho que tem várias histórias. Tem a história de um cachorro que foi ser embarcado e saiu e foi achado em outro lugar. Tem várias histórias, assim, que eu não sei se é lenda ou não. Eu sei as histórias que eu vivi, né? Que foram algumas. Mas... Aí você descobriu que o turismo não aí é eu pra descobri que você. o turismo Mas era aí pra deixa eu só mim. te fazer uma pergunta. Na verdade, eu quero só fazer um desabafo. Quem ainda não ouviu essa história, a gente ouça, por favor. E quem já ouviu, ouça de novo, porque ela é muito boa. Recentemente, a gente foi pra Belo Horizonte. Inclusive, a gente se encontrou lá. Sim, E eu não sei se você acompanhou meus stories indo pra lá. acompanhei. Então, gente, basicamente foi o seguinte. Era num portão, eu estava com a minha botinha, que inclusive estou usando até hoje. Estava com a minha botinha, sentei lá, e aí eles chamaram prioridades, falaram assim, embarque está aberto. Embarque aberto. Chamaram a gente, prioridades por lei, e pela minha botinha, eu sou prioridade por lei. Fomos pra fila, e aí a fila não se mexia, e quando foi uns 10 minutos, eu estava com dor no pé, eu sentei, e o Braulio ficou na fila. Passou mais uns 20 minutos. A pessoa falou assim... Atenção, senhores passageiros do voo blá, blá, blá. O seu portão de embarque foi alterado para o número XPTO. Aí eu falei, mano, não é possível. E, tipo, era 5 quilômetros de distância, tá? Não era tanto, mas, cara, quando você está com uma botinha que imobiliza seu pé, Beleza, só que demorou tanto para cair minha ficha, porque eu desacreditei daquilo. E um parênteses. Antes disso, a gente viu toda a tripulação saindo do avião, né? Aí eu falei, entendi. Aí... Bom, beleza, me conformei, levantei, a gente foi andando e o Braulio falou pra mim assim, amor, fica tranquila, vai que o avião ia cair. Eu falei, correto, vamos ficar tranquilos. Beleza. Chegamos no novo portão, só que como a pessoa tinha dito que o embarque estava aberto, todo mundo ficou em pé na fila. Sim. Só que eu já estava com dor no meu pé. Aí cheguei para uma comissária, que foi nada educada comigo, e falei, amiga, vai demorar muito para abrir o embarque? Ela falou assim, não tem nem avião, você não tá vendo? Aí eu fiz assim, né? Aí eu olhei pra... Parece que não tem mesmo. Eu hein? olhei pra fora do finger, não tinha avião. E por que você mandou eu vir pra cá, caralho? Beleza. Aí tá. Aí eu falei, bom, vou me conformar. Sentei. Fiquei lá respondendo meus directs pra tentar colocar em dia, porque, gente, tá um pouco bagunçado, mas eu vou chegar. Aí daqui a pouco senta um cara do meu lado e falou assim, você também vai pra Natal? Aí eu falei, não, vou pra Belo Horizonte. Ele, mas eu vou pra Natal. E o meu portão é esse. Eu falei, e eu vou pra Belo Horizonte, o meu portão é esse. Só que no outro portão tinham 4 cadeiras de roda. E as 4 cadeiras de rodas estavam ali. Então eu tinha certeza absoluta de que aquele era o meu voo. Sim. Aí eu falei... E mais 200 pessoas junto que estavam no mesmo É, portão. Que migraram Mas, de portão pra... Aí começou um rebuliço e tal, e aí, pelo que eu entendi, o nosso voo que já estava atrasado, tipo, o nosso voo ia decolar, tipo, 12:30, mais ou menos. Já era 1 e pouquinho. E o voo de Natal era 10 para 1. E já era 1 e pouquinho. E todos iam embarcar no mesmo portão. Só que não tinha nem avião. Enfim, beleza. Depois de um tempo, a gente abriu o embarque, a gente embarcou, sentamos. E aí, depois que eu ouvi os comissários falando, embarque encerrado. Só que a porta não fechava. A porta não fechava. E a porta não fechava.
E a porta não fechava. E aí, tipo, as pessoas começaram a ficar exaltadas no voo. E aí, uma pessoa perto da gente perguntou, ele falou assim, a gente está esperando uma pessoa. Nisso, o passageiro, ele deu um escândalo. Gente, eu sei, a gente já vai voltar, mas é que eu preciso contar essa história. O passageiro, ele deu um escândalo. Eu, uma vez, me atrasei 1 minuto e vocês me esperaram? Como que a gente está esperando mais de 1 hora por uma pessoa? Aí ele falou, senhor, é uma comissária. Aí ele falou, como assim? Ele falou, então, quando a gente embarcou na outra aeronave, no outro portão, a gente deu falta de um comissário e aí a gente já avisou a companhia que a gente precisava de um novo, só que a gente não encontrou esse novo ainda, então a gente está esperando. Aí agora, esta é a minha pergunta e eu sei que eu estou errada e eu sei que você vai me corrigir, mas é legal a gente saber, a gente aprender esse tipo de coisa. Na primeira fileira, tinham 2 tripulantes que estavam indo, tipo, de carona. Uhum. E eles deveriam ser alguma coisa muito grande, porque eles tinham 300 listras. Né? E hoje, estamos nessa atualidade, os comissários, eles não fazem porcaria nenhuma dentro do voo, a não ser fazer o negocinho lá do coisa e ver se você tá de cinto. Eu entendi, é óbvio, eu não sou burra, que ele precisa, porque ele falou que o voo estava lotado, por isso que ele precisava de mais alguém. Então, seriam 3, eles estavam em 2. Eu entendi que era por causa de uma emergência, tipo, do avião cair. Mas, dentro da minha cabeça, se o avião cair, será que os 2 que estavam de carona não podem dar uma ajuda aí pro povo? Enfim, depois você vai me responder, mas só para eu finalizar a minha história, a pessoa não chegou, a gente já estava, tipo, a 1h30 dentro do avião, sem ar-condicionado, todo mundo enlouquecido de ódio. E eu sempre sou muito educada com os comissários, porque eu tenho problema no tímpano, enfim, é um rolo. Então eu sinto muita dor, tá? Então eu sempre faço amizade, eu sempre sou muito educada. Então eu fui lá na frente e falei, e aí, tá rolando? Ele falou assim, a gente tá esperando que agora vai trocar toda a tripulação. Eu falei, como assim, amigo? Aí ele falou, então, já passou nosso horário, a gente não pode voar, que a gente vai chegar lá e vai fazer hora extra, né? A gente não pode. Eu sei que assim, a gente atrasou tipo 3h30 quase, a gente ia pra uma reunião super importante, a gente chegou super atrasado na reunião, mas basicamente a minha pergunta é, não podia os carinha lá ajudar caso a gente caísse? Por quê? Não, porque a gente tem uma legislação no Brasil, como tudo tem uma legislação incrível, que regulamenta. Então, se ele, por exemplo, no voo internacional, você pode ver que tem 2 tripulações, depende do tamanho do voo que você está fazendo. Porque depois de 8 horas eles precisam parar e ter um descanso. Então, eles não podem. Se eles regulamentam em voo, a companhia aérea tem um baita problema. Então, a companhia aérea não deixa. E tem um limite de pessoas que precisam voar. Então, assim, por exemplo, eu tenho 3 pessoas que... Depende da aeronave, óbvio, mas assim, nessa aeronave precisa de 3 pessoas. É lei. Você precisa botar 3 pessoas dentro do avião. Mas ele falou porque estava cheio. Então, se tivesse menos passageiros, poderiam ir 2? Poderia ir 2. Mas isso é para caso de emergência. Assim, porque tem vários procedimentos que ele não consegue, né? Depende do tamanho do avião, ele não consegue fazer sozinho. Então, ele precisa, por exemplo, se tiver que colocar aquele bote inflável e tudo mais, ele não consegue. Mas, assim, é muito técnico. Eu não sou comissária, só sei brigar com os Em resumo, se caiu o avião, pode ser 5 ou 15, vai. Tipo assim, em resumo, se você for ficar feliz, a companhia aérea provavelmente tomou uma bela multa, porque ficar no solo te dá uma multa absurda. Entendi, mas a multa deveria vir para nós, Mas né? converte pra gente ou não? Não tem nada, como? amor. Nada converte pra gente. Nada. Então, nem vou reclamar, Nem- então. Não vai adiantar. Bem feito. Mas o Braulio falou que existe uma lei, uma regra, que se atrasa mais de tanto tempo... Mais de 30 minutos, você pode pedir para realocar em outro voo. Sim. Mas o outro voo era depois de 5 horas. Não ia adiantar muita coisa. Então, E na pandemia, foi naquela época que a gente foi, estava um sério problema que todos os comissários estavam com Covid. Como ainda conheço bastante gente, né, da aviação, muita gente estava com Covid, então estava um caos. Ah, é por isso, então.